depois eu jogar lá. Bom, então, bora lá trabalhar. Nós vamos ver essas definições. Cadê? Aqui. Calma. Aí, bom, vamos lá. Então, nessas definições, eu tenho lá as seguintes estruturas. Tudo que está relacionado aqui, ela está mencionada, tá? No que está dentro do núcleo, tanto que a gente chama de definições nucleares. A primeira delas são características genéticas que está relacionado lá com os gametas, tá? Esses gametas ou gametas, é a mesma coisa, é a mesma definição, tá? São chamadas nossas células sexuais, dos quais essas células dos seres vivos são utilizadas unicamente com o processo reprodutivo. Lembra que depois dessa aula não, amanhã que a gente tem uma aula, a gente vai falar de divisão celular. Nessa divisão celular, eu tenho lá a mitose. Lembra da mitose e da meiose? A mitose acontecia com células somáticas, células que estão se multiplicando no nosso corpo. Daí a dificuldade da pessoa que desenvolve um tipo de câncer e faz uma radioterapia, uma quimioterapia. O que faz esse tratamento? Ele mata, ele destrói as células que estão se multiplicando. Por isso o cabelo cai, o pelo cai e, consequentemente, outras características. Tá? Então, esses gametas eles estão relacionados, obviamente, à reprodução sexuada, à reprodução com células sexuais. Ah, professor, eu vejo lá na briófita que ele tem um ciclo de vida, onde o ciclo de vida dele tem esporo, não tem células sexuais. Legal, não tem células sexuais. A pteridófita lá, que é uma planta, que vai formar a veica, vai formar a samambaia, também não tem células sexuais, porque ela se reproduz por esporo. Legal. Agora, as gimnospermas e as angiospermas já apresentam as células sexuais. Então, esses gametas ou gâmetas, ele está relacionado unicamente com o que a gente chama de fecundação sexuada, tá? Eu tenho que ter as células sexuais, tá? Muito bem. As células, elas têm que ser haploides. Ela tem que ser haploide, obrigatoriamente. Por que a célula tem que ter haploide? Nós vimos isso quando a gente estudou divisão celular. E eu lembro que no seu primeiro colegial, aquele seu professor maravilhoso de biologia, né? Só tinha eu, então só pode ser eu, né? Ele explicou, obviamente, os tipos de divisões celulares. E você percebeu e você estudou que a haploide é uma célula que apresenta metade do número de cromossomos. Como assim, professor? Quando você tem as células sexuais, ela traz consigo metade do material genético. A nossa célula tem 46 cromossomos. Então, significa que as nossas células sexuais, ou o espermatozoide, ou o óvulo, ela terá metade desse número de cromossomos. O que eu vou ter 23 pares. Juntou do espermatozoide 23, juntou do óvulo 23, eu tenho, então, uma somatória de 46 cromossomos. Então, todos os gametas, eles são haploides. Ele traz, obviamente, metade da carga genética. E o que é o ovo? O ovo é depois que ocorreu a união, a fecundação, né? No caso das aves, eles colocam os ovos. No caso das mulheres, ela tem um ovo. Só que esse ovo, esse óvulo fecundado, ele é uma fecundação interna, não é uma fecundação externa, como no caso das aves. Então, no caso do ovo, no caso do embrião ou do zigoto, ele é diploide. O que ele é diploide? Ele apresenta a quantidade total do número de cromossomos. Ou seja, os 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos característica da nossa espécie. Ah, professor, então tem outras quantidades de cromossomos? Tem. Só para que você tenha uma ideia, um elefante ele tem 24 cromossomos. Rapaz, mas nós, seres humanos, temos quanto mesmo, professor? 46. Muito bem. E aí, se você pegar, por exemplo, uma samambaia, ela tem 1.200 cromossomos. Então, isso não varia de tamanho, varia de espécie para espécie. Se você pegar uma samambaia, que é uma pteridóptera, que não é nenhum vegetal desenvolvido, ela tem 120 cromossomos. É muito cromossomo, né? Então, se vê aí que há uma quantidade diferenciada, tá? No caso, os órgãos que produzem essas células sexuais
são chamados de gônadas, que no caso as nossas gônadas são a masculina produzindo o espermatozoide e a gônada feminina produzindo aí o óvulo. Beleza? Isso são gametas. Mitose. Vamos falar um pouquinho de mitose. Mitose é um tipo de divisão celular que vai ocorrer com o que a gente chama de células somáticas. O que são células somáticas? São células presentes no nosso corpo que vai dar origem a qualquer outro tipo de célula, presta atenção, com exceção das células sexuais. Ah, professor, meu cabelo crescendo, é divisão por mitose? É. Ah, professor, estou vendo meu irmão, ele está crescendo a cada dia, está se desenvolvendo. É mitose? É. Ah, professor, meu irmão deu uma ralada outro dia, arrancou o teco da pele, está cicatrizando. Essa cicatrização é multiplicação de células, é mitose. Então, todo tipo de desenvolvimento celular que eu tenho, não sendo as células sexuais, eu vou chamar de células somáticas, o que vai estar relacionado a esse processo de mitose. Aonde? Presta atenção. O processo de mitose, ele é diferenciado do processo de meiose. A mitose, eu tenho uma célula-mãe com 46 cromossomos. Ela se divide ao meio, formando duas células também com 46 cromossomos. Professor, mas que matemática doida é essa? Eu tenho 46, divide em 2 de 46, então eu devia ter 96, 92, não 46. Lembrando que na mitose, a célula passa por um período de transformação, de preparação, que é o período de intérfase. É quando o meu DNA está duplicado. Então, se ele está duplicado, ele está ao dobro. Então, aí sim, ele consegue fazer essa duplicação. Tá? Então, o que trago aqui nesse informativo da mitose? É um tipo de divisão celular que ocorre desde o surgimento da primeira célula do zigoto até a nossa morte. Então, você está fazendo mitose a toda hora. Tua unha está crescendo em mitose, teu cabelo está crescendo em mitose e por aí afora. Uma regeneração do corpo, uma cicatrização, tudo isso é mitose, tá? Então, desde a célula ovo, desde a concepção do óvulo com o espermatozoide, até hoje, obviamente, se refere aí a essa mitose, tá? Nunca mais paramos de realizar mitose. A gente não para, tudo bem, a gente para de crescer, mas partes do nosso corpo não param, como cabelo, unha e por aí afora, né? A importância para continuarmos nos desenvolver, crescer e repor células perdidas. Cidadão tem uma ralada no joelho aí, arrancou os tecos de parte do joelho. Então, ele fica sem essa parte? Não. Vai ocorrer a regeneração, vai ocorrer a cicatrização. Isso é divisão por mitose, mitótica, tá? Ela se inicia com uma célula diploide, 2N. Lembra diploide? A quantidade total do número de cromossomos representado por essa representação aqui, essa denominação 2N, tá? E com o número total de cromossomo da espécie. Vai variar a espécie. Um elefante, 24 cromossomos, uma samambaia, 120, um ser humano, 46. Não vai depender da espécie, tá? O processo possui 4 etapas, o que a gente chama de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, isso é mitose. Uma célula-mãe duplicada, uma célula-mãe diploide, origina 2 outras células haploides, tá? Obviamente, com uma quantidade menor aí desses cromossomos, tá? Meiose. O que seria, então, essa meiose? Meiose é um outro tipo de divisão celular, onde ele vai estar presente apenas na produção das nossas células sexuais, tá? Ocorre com a finalidade específica de produzir células sexuais. Para nós, o espermatozoide e o óvulo. Lembrando que o espermatozoide e o óvulo são células haploides. Eles apresentam metade da quantidade de cromossomos. Diferente a mitose, que tanto a célula que produz quanto as células originadas, elas são diploides. Ela tem a quantidade total do número de cromossomos. Por isso que a gente fala que numa mitose, uma célula com 46 cromossomos formam 2 com 46. E na meiose, uma célula com 46 formam 4 células com metade desse número, que vai ser 23 cromossomos, tá? Então, é uma reprodução que a gente chama, um processo de divisão celular reducional.
eu diminuo a quantidade do número de cromossomos para a formação das células sexuais. E outra coisa, gente, isso tem que ser necessário. Por quê? Imagina uma célula com 46 cromossomos, um espermatozoide. Se ele encontra um óvulo também com 46 cromossomos, dá 92 cromossomos. Como é que existe uma célula padrão, uma célula humana, com 96 cromossomos? Não existe, isso é incompatível à vida. Por isso que esse tipo de reprodução, chamada de meiose, ela tem que ser obrigatoriamente reducional, tá? Ela diminui pela metade o número de cromossomos desta célula, tá? Conhecida como a divisão reducional do número de cromossomos. Para quê? Para manter constante o número de cromossomos da espécie. A espécie humana 46, toda célula tem que ter 46, beleza? Esse processo é feito por 8 etapas. Na verdade, eu tenho a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, e aí ela se repete. Agora, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e a telófase 2. Isso aqui nós vamos ver semana que vem, terça-feira, a gente vai ver essa meiose. Amanhã nós vamos ver mitose, tá bom? Bom, vamos falar então da carioteca. Carioteca é o nosso envoltório, obviamente, envoltório do núcleo, também chamada de membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear, invólucro nuclear, cariomembrana e por aí afora. Então, esse bicho aí, na verdade, essa estrutura, né, ela tem aí nomes bastante distintos, né? A gente chama, então, esse cara de membrana nuclear. Então, é composto fundamental no núcleo das células, o que ela vai permitir o que a gente chama, obviamente, de permeabilidade seletiva. Lembra? Então, esse envoltório, também chamado de carioteca ou membrana nuclear, vai apresentar outros nomes, como envoltório nuclear, envelope nuclear e por aí afora. Trata-se de uma estrutura complexa, constituída de duas membranas lipoproteicas justapostas, grudadas, unidas pelo fosfato. Lembra do fosfato? Que estava lá no nosso material genético, estava lá nos ácidos nucleicos, o que formava lá o nucleotídeo, o fosfato, a pentose e as bases nitrogenadas, é o mesmo fosfato. Eu tenho gordura em cima, eu tenho gordura embaixo, entre as camadas de gordura eu tenho unidas, grudadas, o fosfato, que faz com que essa camada seja duplicada, né? É o que ela menciona aqui, uma camada com duas membranas lipoproteicas justapostas. Então, eu tenho lipídio em cima, que é gordura. Tenho lipídio embaixo, que é gordura. Tenho o fosfato no meio. E entre essas camadas, eu tenho a proteína, que é, entre aspas, a porta de entrada e de saída dessa membrana. Tá? Justapostas revestidas internamente por uma lâmina de filamento proteico, ou seja, protegido aí por uma proteína. A carioteca permite que o conteúdo nuclear seja quimicamente diferenciado no meio citoplasmático. Lembra? Essa é a definição, ou essa característica, das células procariontes e eucariontes. Procarionte, ela era primitiva, células primitivas, onde ela não apresentava esse envoltório nuclear. Então, essa célula tem núcleo, mas o núcleo fica disperso. Essa carioteca, ou membrana nuclear, faz com que o núcleo fique conciso, guardadinho, armazenado. Para que isso? Para que ele possa desenvolver melhor a sua função num processo mais rápido e mais dinâmico. Tá? Além de proteger esse organismo, né, essa estrutura, essa estrutura nuclear, ela também permite a entrada e a saída de substâncias por difusão, por passagem, sem gasto energético. O que a gente chama lá de uma propriedade de permeabilidade seletiva. Então, carioteca, muito parecido com a membrana plasmática de fora, são membranas, são estruturas que vão proteger aí o conteúdo interno e vão permitir a passagem e a entrada e a saída, né, a passagem de substâncias, sempre pela proteína, tá? Muito bem. Cariolinfa é o líquido que está dentro do núcleo, tá? Linfa vem de substância líquida, cariolinfa. A gente percebe que lá no nosso citoplasma, eu tenho o hialoplasma.
dentro do núcleo eu tenho a cariolinfa, tá? Também conhecida como nucleoplasma. Hialoplasma, nossa, professor, hialoplasma, mas não é da célula, do citoplasma? Mas aqui tem a denominação, é hialoplasma nuclear ou suco nuclear. É uma massa incolor constituída principalmente de água, proteína e outras substâncias, que faz com que dentro do núcleo seja muito parecido com o hialoplasma, como está fora. Na verdade, é uma substância aquosa, é uma substância aguada, opaca, né? Parecendo aí um gel de cabelo, uma estrutura dessa forma. Né? Sua função é preencher o núcleo celular, que contém os filamentos de cromatina e o nucleolo. É aí que vai complicar a nossa situação. É isso que eu quero que vocês saibam diferenciar. O que é um nucleolo, o que é uma cromatina e o que é um cromossomo. Então, essa é a parte mais importante da nossa aula, tá? Bora lá. Nucleolo. O que é um nucleolo? É uma das mais importantes organelas presentes no núcleo das células eucariontes. Procarionte não tem isso, tá? Muito bem. Nos nucleolos são produzidos RNA ribossômico. Bom, RNA ribossômico, o ribossomo, você já aprendeu comigo que ele sintetiza a proteína, então é o RNA ribossômico que está produzindo o nucleotídeo, que está produzindo lá as bases nitrogenadas, produzindo lá todas essas estruturas, né? Além disso, além de produzir o RNA ribossômico, a sua função mais importante dessa estrutura é auxiliar na produção do RNA. Poxa, mas o RNA não tem uma finalidade importante. Ele só ajuda na divisão. Só? Você acha que é pouco essa finalidade? Então, ele não é igual ao DNA, que ele tem característica genética, mas ele está auxiliando na divisão da célula, por mitose ou por meiose. Tá? Então, é uma função, vamos dizer aí, bastante significativa. Né? Então, além de auxiliar nessa produção do RNA, que vai favorecer a duplicação do meu material genético, a duplicação do DNA, ela também armazena um material que coordena os processos de reprodução celular através da síntese de proteína. Ou seja, RNA ribossômico, tá? Proteína, produzindo bastante a quantidade aí de proteína. Tá? Elas são formadas por moléculas de RNA ribossômico, atuando indiretamente na síntese de proteína. Ou seja, galera, toda vez que você falar nucleolo, na verdade, são organelas que estão presentes dentro do núcleo da nossa célula. E a finalidade desse cara é produzir RNA. RNA o quê? Ribossômico. Produzir síntese de proteína. E auxiliar. Se eu estou falando de RNA, eu estou falando de auxiliar no processo de divisão celular, tá? No processo aí de duplicação do material genético, no caso, a duplicação do DNA, tá? Então, isso, obviamente, é um nucleolo, tá? Cromatina, presta atenção na cromatina e no cromossomo. Eu já vou te falar isso. Na verdade, cromatina e cromossomo se referem à mesma definição. Sabe o que eles se diferem? O grau de condensação. Não entendi, professor? A cromatina, a fita de DNA, a sequência de DNA está descondensada, despirilizada. Ela não está condensada. No caso do cromossomo, esses filamentos, eles estão condensados. Para quê? Para, obviamente, realizar o processo de divisão celular. Então, toda vez que você falar cromatina ou cromossomo, é a mesma coisa? São filamentos de DNA. Agora, qual é a diferença das duas? A diferença das duas está relacionado que na cromatina, o grau de condensação desse DNA é nulo. Ele está totalmente descondensado. Diferente do cromossomo, que ele vai encontrar-se aí altamente condensado. Tá? Então, a minha cromatina corresponde ao DNA e o núcleo de uma célula eucariótica que, às vezes, é modificada no estado relativamente inativo. Ou seja, a cromatina nada mais é do que uma fita de DNA que não está se duplicando,
ficar paradinha, ela não está se dividindo. Então, por isso que ele fala, é modificada num estado relativamente inativo. Então, ele está quietinho, é o meu DNA sem estar condensado e essa célula não vai fazer divisão, não nem mitose, nem meiose. Tá? Encontra-se descondensada. Olha a característica da minha cromatina. É uma fita de DNA que está descondensada. Isso significa que ela não vai fazer divisão celular. Muito bem. É encontrada durante a intérfase. O que era a intérfase mesmo? Era o período de preparação da célula, tá? Para que ela comece aí a sua divisão celular, tá? É encontrada durante a intérfase, na fase da célula que a gente menciona, não encontrada em divisão. Ou seja, é só a preparação, porque ela está descondensada. Sua função é a embalagem da molécula de DNA, isso evita com que os fios se enrolem. Pensa que a cromatina é como se fosse o DNA, e nesse DNA ele está protegido, ele está enrolado para evitar que ele se condense. Justamente é essa característica de uma cromatina. É o material genético do meu DNA sem estar condensado. Ou seja, totalmente descondensado. Muito bem. Meu cromossomo, aí as coisas mudam de figura. Agora, também é um filamento de DNA. Só que agora esse cara está condensado. Por quê? Porque ele vai se dividir. Vai ter aquela situação das divisões celulares, onde eu tenho lá a condensação desse cromossomo, a migração desse cara para a parte equatorial da célula, o que a gente chamava de metáfase, e aí a quebra do centrômero e esse cara se divide. Obviamente, vai uma cromátide para um lado, outra cromátide para o outro. Calma que eu vou revisar essas denominações. Então, o cromossomo também é uma fita de DNA, só que agora é uma fita de DNA condensada, preparada para a divisão celular. Muito bem. São filamentos de cromatina. Olha lá, mas cromossomo e cromatina é a mesma coisa? É, só que agora ele está espirilados, ou seja, presente no núcleo de todas as células. Ele está condensado, espiralizado, está junto. Apresentam em sua constituição as cromátides, tá? Ou cromatina, e o centrômero. Então, qual é a sua composição? É esse carinha que está aqui. Repara ele aqui. Eu tenho a cromátide, que é essa linha que eu estou mencionando, e aqui eu tenho outra cromátide. Então, esse meu cromossomo, ele é um cromossomo duplicado. Ele é um cromossomo com uma quantidade total do número de cromossomos. E aqui no centrinho, ó, bem no meinho, eu tenho o que a gente chama de centrômero, que é um ponto de fixação das duas cromátides, para que elas não fiquem separadas, elas fiquem unidas, tá? Então, essa é a constituição desse cromossomo, formado por moléculas de DNA associada a proteínas. Essa cromatina pode se encontrar sob a forma de eucromatina. O que é isso? Quando o DNA está ativo e pode realizar a transcrição ou a divisão celular. Ou ela pode ser uma heterocromatina, que a gente chama de um DNA bastante condensado, só que ele está inativo, ele não está ainda em processo de divisão. Quando acontece o que a gente chama de eucromatina, são os processos de divisão propriamente dito, a prófase, a metáfase e por aí afora. Então, ele está ativo, ele está realizando a divisão celular. E a heterocromatina é quando o meu cromossomo está condensado, só que ele não está fazendo a divisão celular ainda, que é aquele período inicial da divisão celular que a gente chama de intérfase, tá? E por último, galera, bem simples e objetivo, são os tipos de cromossomo. Gente, isso aqui é muito simples e isso aparece bastante. Preste atenção em mim, por favor. Eu tenho aqui os tipos e eu coloquei aqui os desenhos, para você lembrar como é que era. O cromossomo metacêntrico, o centrômero, que é essa bolinha, ela está bem no meio. Então, significa que para cima eu tenho a mesma distância da cromátide e para baixo eu tenho a mesma distância. Por isso ele está ela está no meio. O centrômero está no meio da célula, chamado metacêntrico. Submetacêntrico. Repara o que aconteceu aqui. O meu centrômero estava aqui, ó. Estava aqui. O que aconteceu aqui agora? Esse centrômero subiu. Então, essa cromátide,
é um pouco maior do que essa. Eu estou dizendo um pouco maior. Então, esse é chamado de submetacêntrico, quando esse centrômero sobe um cadinho, deixando as cromátides de tamanhos diferentes. Essa maior e essa um pouco menor. Acrocêntrico, quando esse centrômero sobe mais um cadinho, o que eu tenho uma diferenciação gigantesca das minhas cromátides. Eu tenho uma cromátide bem pequenininha aqui em cima e eu tenho uma cromátide gigantesca aqui embaixo. Olha aqui o meu centrômero. Então, esse é um tipo de cromossomo chamado acrocêntrico. E, por último, é o telocêntrico. Repara que eu não tenho a cromátide superior. O meu centrômero está bem aqui em cima. Repara, eu não tenho essa parte de cima, igual essa e esse tequinho. Então, no meu cromossomo telocêntrico, eu não tenho a cromátide de cima, tá? Então, essa observação aqui em cima eu não tenho. Então, metacêntrico, o centrômero está no meio, as cromátides têm o mesmo tamanho. Submetacêntrico, o centrômero subiu um cadinho, o que essas cromátides são de tamanhos diferentes. A de baixo é um pouco maior que a de cima, é para ver nitidamente essa diferença. O acrocêntrico, a cromátide, o centrômero subiu um pouco mais, o que eu tenho uma cromátide bem pequenininha aqui em cima e cromátides maiores embaixo. E por último, o que a gente chama de telocêntrico. Eu não tenho uma cromátide em cima, só tenho o centrômero bem nessa extremidade e as cromátides todas para baixo. Ou seja, galera, mencionando a isso, nós fizemos uma análise maravilhosa, simples, objetiva de todas as definições nucleares, para que você não confunda o que é nucleolo, produz lá o ribossomo, produz lá a proteína, o que é cromátide. Pô, professor, eu li outro dia que a cromátide é um cromossomo, mas como que é? É a mesma coisa, é um filamento de DNA, só muda aí a constituição. Uma delas está bem condensada, outra delas está bem descondensada. Fechou? Então, com essa análise, a gente finaliza, a gente termina, então, a nossa definições nucleares. O que eu vou finalizar essa nossa aula, tá? E vou mandar um link, um outro link, para que a gente consiga, então,